Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos de conversar a continuidade do último dia, né, da última quarta-feira. E vamos entrar mais especificamente dentro da parte hormonal do corpo humano, específico mesmo das mulheres, né? Porque os homens têm problemas hormonais? Tem também. Mas a questão é que o homem é mais brando nessa parte. O corpo masculino, ele tem menos hormônios, até porque o homem não tem útero, não tem o ovário, coisas que produzem certos hormônios que são influentes no corpo da mulher. O homem é um pouco mais leve. Mas assim como a mulher, ele sofre também algumas questões do gênero. Mas como é mais leve, vamos deixar para entrar em outro momento. No caso feminino, quais os hormônios, como que eles afetam o corpo da mulher e como que o trabalho da reflexologia e da magnetoterapia pode ajudar, pode influenciar, né, na melhora desses sintomas, desses problemas. Antes de tudo, a gente vai tratar de dois temas mais importantes, hormônios mais importantes, assim, que afetam 95% das mulheres no planeta, independente da raça, independente até mesmo da idade, em alguns casos, histórico familiar vai afetar as mulheres, que é o ciclo menstrual e a menopausa. São casos que afetam muito, pegam muito pesado, né? Os sintomas são muito fortes. Dentro da medicina alternativa, que engloba a reflexologia e a magnetoterapia, a gente trabalha sempre com a prevenção. Uma vez que a doença está instalada, sim, ajuda, mas já requer outros meios, né? Já requer outros profissionais, talvez algum tratamento até um pouco mais agressivo, mais invasivo, que seria até a reposição hormonal ingerida, né? Você ingerir um hormônio específico que está faltando no seu corpo. A prevenção não, a prevenção ela já te ajuda a lidar, já ajuda o seu corpo a trabalhar com essa parte. Vamos lá. O que acontece com a maioria das mulheres, com 95%, como eu disse? Quando está chegando o ciclo menstrual, no caso a famosa TPM, são vários sintomas. Todas vocês conhecem muito bem, né? Umas mais, outras menos, mas é bem comum. Dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, calor no corpo. Tudo isso faz parte desse processo hormonal. No caso da menopausa, é um pouco mais complicado, mas a menopausa ela tem um período que se chama climatério. O que isso quer dizer? Que ela avisa, é um pouco antes de acontecer. A menopausa em si, o que é? Um ano inteiro, a partir daí fica contínuo, sem o ciclo menstrual. Ficou um ano, é considerado já que entrou na fase da menopausa. Claro que isso, na sua grande maioria, é de 55 anos para cima, mas já é um período, a partir dos 45, 48, já é um período para começar a prestar atenção, a ficar esperto. No caso dos hormônios, como que eles trabalham no nosso corpo? Em equilíbrio. Eles têm que estar sempre em equilíbrio. Não é só a questão da falta de um hormônio, o excesso dele pode atrapalhar também. É o equilíbrio entre o hormônio X e o hormônio Y, vários hormônios que tem no nosso corpo. O equilíbrio entre eles. Não adianta nada se eu repor esse hormônio, ele subir, ficar muito mais alto do que o outro, vai dar o desequilíbrio, vai dar algum problema no nosso corpo da mesma forma. Certo? Mas como que isso pode ser amenizado, pode ser tratado no caso dessas duas vertentes aí, dessas duas formas que os calçados magnéticos trabalham, que são a reflexologia, a massagem localizada na sola dos pés, no caso, reflexologia podal, a reflexologia nos pés, e a magnetoterapia. Nesse caso aqui, mostrando para vocês para entender melhor. O que acontece muito no caso da TPM? Inchaço. É comum acontecer. O inchaço, ele é o acúmulo de líquido. O corpo vai retendo líquido. Essa região aqui, esse ímã, esse magneto aqui, trabalha a região da bexiga. Vai ajudar a sua bexiga a trabalhar melhor, a reter menos líquidos,
a trabalhar de forma mais contínua, eliminando aquele líquido excedente, fazendo com que você não enche tanto, pelo menos não por culpa hormonal. Entende? Outro caso mais específico que acontece também na TPM ou na menopausa é irritabilidade. Esse aqui, ele trabalha o plexo solar. Plexo solar, um conjunto de neurônios ali atrás do diafragma. Ele ajuda muito nessa parte de ansiedade, ajuda a tranquilizar, ajuda a reduzir um pouco a frequência cardíaca, a pessoa ficar um pouco mais calma. Entende como que a gente trabalha sempre? Tenta trabalhar um pouco antes. Sabe que você vai ter esse problema de ansiedade? Sabe que você vai ter esse problema de ansiedade? Então a gente trabalha um pouco antes, a gente deixa um pouco mais calma antes. E o outro ponto que trabalha nesse caso é esse primeirinho aqui, ó, que ajuda na glândula, que fica no topo da nossa cabeça, que chama pituitária. Essa glândula é a glândula que regula todas as outras glândulas do nosso corpo. Glândulas são que secretam os hormônios. Vários. E ela é a que controla todos eles. Ah, então isso aqui é a solução para tudo? Não especificamente. Existem as adaptações do corpo, ela vai ajudar a trabalhar melhor, mas é claro que ela não vai ser a solução dos problemas nesse caso, né? É importante sempre salientar que, como eu sou educador físico, eu vejo isso muito na prática. Esses períodos eles devem ser trabalhados individualmente. Como assim? Cada mulher responde de um jeito. Então não existe exatamente uma fórmula de bolo. Faça assim e vai resolver o seu problema. Até porque, vocês perceberam aqui, eu mostrando aqui os pontos para vocês, que cada ponto trabalha uma coisa. Tem pessoas que o ponto da pituitária vai ser melhor, das glândulas. Tem pessoas que o ponto para retenção de líquido vai ajudar mais, para ansiedade vai ajudar mais. Cada uma tem a sua questão específica. Uma coisa que existe na educação física, já passando até mais para o lado da medicina, que é a janela de trabalho, uma janela que a gente tem para poder prevenir uma doença, prevenir um distúrbio, prevenir um problema que tenha no corpo. Essa janela, se a gente perder ela, aquele problema específico já se instala, ele já fica no corpo e depois disso fica muito mais difícil para ser tratado. O que isso quer dizer? Você sabe que o seu ciclo menstrual é muito pesado, muito forte, que o TPM vem muito forte, então previna antes. Como? Atividade física, alimentação e o seu caso específico. No meu caso específico eu fico muito irritada. Como se fosse tão simples assim, eu sei que não é, mas vale a pena ainda falar. Evite aquilo que te irrita. Evite certas pessoas que vão te irritar. Evite certos comentários, certos assuntos, certos lugares que vão te irritar. Meu problema é retenção líquida. Evite beber coisas artificiais, refrigerante, álcool, os artifícios de corantes, tudo isso atrapalha bastante. E é claro, utilizando um calçado confortável, que vai te ajudar dentro da massagem, dentro da reflexologia, e a parte dos magnetos, vai ajudar muito nessa parte quando chegar. Quando chegar você vai estar muito mais preparado. Certo? Olhando por parte dos homens, os homens têm uma causa que chama a andropausa. No homem, geralmente é mais tarde. Geralmente é lá para os seus 60 anos, 65 anos, o homem tem a andropausa. E começa a reduzir a produção de testosterona. Nesse caso do homem, até mesmo pela idade, não afeta muito. Não tem grandes variações no seu corpo. Uma das coisas que mais acontecem no homem é a queda de cabelo e a parte de retenção de gordura, de engordar um pouquinho mais, aquela gordura localizada. Esses dois casos também tem na mulher, tá? Mas no caso do homem, esses são os mais específicos. Nesse caso,
o ideal é o endocrinologista, que o homem já é um corpo um pouco mais bruto para se lidar, para responder nessa parte hormonal. Ele não é tão sensível quanto o corpo da mulher. Isso eu não estou falando questão assim, machista, feminista, nada disso. Estou falando fisiologicamente, tá? Até pelo nível de testosterona. A mulher, por exemplo, ela tem 20 vezes menos testosterona do que o homem no corpo. Ela tem um pouquinho, que ajuda na produção de músculo, etc. Mas entende? A proporção, imagina algo 20 vezes mais é o que o homem tem de testosterona no corpo. Isso torna ele mais bruto, isso torna ele mais firme com algumas mudanças. Resumindo, procurem prevenir. Como? Um calçado adequado que vai fazer um tratamento completo no seu corpo. Bexiga, retenção líquida, ansiedade e o controle dos hormônios no seu corpo. Especificamente falando de controle hormonal. Pratique atividade física, melhore seu sono, controle sua alimentação e no caso das mulheres, principalmente, está sentindo muito desconforto, procure seu médico, endocrinologista, o seu ginecologista que seja, para poder fazer um acompanhamento mais específico do seu caso. Cada caso é um, cada mulher sente de um jeito ou de outro. Se a gente fosse falar de cada hormônio, cada detalhe, a gente ia ficar horas e horas falando de uma coisinha só. É muito grande, é muita coisa que fala. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm ganho de peso exagerado ou até perda de peso exagerado por causa de hormônios, né? Principalmente isso afeta muitas mulheres. Enfim, são temas que a gente pode voltar e falar mais, até mesmo como o calçado magnético, como o tratamento da reflexologia pode ajudar nesses casos específicos. Correto? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse caso. Agradeço a presença de todos. Espero vocês na próxima live. Muito obrigado. Até a próxima.